Bora, nação, para mais um vídeo top aqui no nosso canal. Agora vamos reagir o pilhado falando sobre o empate do Flamengo hoje contra o Ceará. O Flamengo que deu essa mancada aí, Dorival Júnior, para mim escalou mal o time. Deveria ter entrado com força máxima, porque já tá garantido quarta-feira 4-0 em cima do Vélez. Então poderia ter entrado em campo com outro time para poder apenas administrar o valor, o saldo que tem, né, referente à grande vitória que fez na Argentina por 4-0. E infelizmente o Flamengo continuou com a mesma diferença de pontuação que tem contra o Palmeiras, 7 pontos. Então, o Flamengo ainda tem possibilidades matemáticas de ser campeão. Tem muito ainda, porque tem muitas rodadas pela frente. E nós vemos que o time do Palmeiras está em declínio no seu futebol. Mas o Flamengo deveria ter saído de campo com a vitória. Era uma oportunidade muito boa, porque o Flamengo estava jogando dentro de casa, mais de 60 mil torcedores dentro do Maracanã. Então bora reagir aí, o Pilhado, inscreve, deixa o canal aí do Pilhado, link na descrição. Bora para mais um vídeo do Mengão. Fala, pilhado! Fala, pilhada! Mais uma live da gente aqui no canal Pilhado. Mais uma live onde a gente vai falar verdades, né? Porque o Dorival é um brincalhão. O Dorival hoje, ele foi um brincalhão. E eu quero escutar o Júlio Miguel Neto, que ontem chegou a defender essa burrice, essa idiotice de colocar time reserva para jogar um jogo tão importante. Júlio, burrice do Dorival, irresponsabilidade do Dorival. O Dorival pode ter jogado a chance de ser campeão brasileiro no lixo, por burrice, por medo, por falta de coragem. Na boa, não tem justificativa colocar o time reserva hoje no Maracanã. O Flamengo iria jogar na quarta-feira. O Flamengo, na quarta-feira, já tem tudo definido. O Flamengo ganhou de 4-0. 4-0 fora de casa. O Flamengo já está na final da Libertadores. É muita burrice do Dorival Júnior colocar o time reserva hoje. Para mim, o Dorival, se o Flamengo não brigar por esse título brasileiro, é o grande culpado. Eu acho que tem que se valorizar o que o Dorival vem fazendo no Flamengo. Acho que tem que se elogiar o trabalho do Dorival Júnior. Acho. Agora, não é porque ele faz um excelente trabalho no Flamengo que você não pode criticar uma decisão tão burra, uma decisão tão covarde que ele teve hoje no Maracanã. Um Maracanã lotado, que viu o Flamengo jogar pessimamente no primeiro tempo. E é muito bom para acabar com esse negócio de que o time reserva do Flamengo é melhor que o Ceará titular. Claro que é melhor do que o Ceará titular. Mas se o time reserva é melhor, o time titular ele é muito melhor. Ele é muito superior ao Ceará. Aí ele viu a burrice que ele fez, tentou mudar no segundo tempo e não conseguiu tirar a vantagem. Também acho que tem erros aí do time não conseguir vencer com um jogador a mais, mas o Dorival tem sim que ser criticado hoje. O Dorival tem sim que ser muito atacado hoje, porque ele pode ter jogado fora a chance de ser campeão brasileiro. Libertadores, quarta-feira, podia botar todos os reservas. Já está definido. Podia botar todos os reservas na Libertadores na quarta-feira. Agora, hoje era para ir com o time titular. Eu tenho muita propriedade para falar, porque o Júlio é prova. Eu critiquei, desde que eu soube da escalação, essa burrice de colocar o time reserva hoje, porque era jogo para encostar no Palmeiras. E detalhe, o Dorival ele só cometeu 2 erros desde que ele chegou no Flamengo. E 2 erros iguais. Ele foi burro em poupar o time titular contra o Palmeiras e ele foi burro em poupar o time titular hoje, na minha opinião. Burrice, irresponsabilidade. Se ele tem um time titular contra o Palmeiras e contra o Ceará hoje, ele estava a 2 pontos do Palmeiras. A 2 pontos do Palmeiras. E graças a essa irresponsabilidade dele, na minha opinião, o Flamengo segue aí a 7 pontos do Palmeiras. E é o que eu falo, o Flamengo é rei nisso. Ano passado foi a mesma coisa. O Atlético Mineiro escorregava, o Flamengo não aproveitava. Agora a mesma coisa.
o Palmeiras escorrega, o Flamengo não aproveita. E se não aproveitou hoje, para mim, como eu digo na capa desse vídeo aqui, a culpa é do Dorival. Hoje a culpa é toda dele. Se o Flamengo não ganhou do Ceará hoje, a culpa é toda do Dorival. Ele sabe que é, e ele sabe que ele seria responsabilizado se o Flamengo não ganhasse hoje. Não consigo entender. O Flamengo, no momento que tem Libertadores, 4-0 fora de casa, coloca minha mãe para jogar com o Vélez na quarta-feira. Coloca minha mãe, meu afilhado, minha tia, que o Vélez não vai ganhar do Flamengo. E aí, coloca a Júlia. Bota a Júlia para jogar. É isso. Coloca a Júlia para jogar. Júlio, tá me escutando? Foi. Então, ó, o Wellington dos Santos. Repete pro Júlio que você falou ontem, pilhado. Graças a pessoas que pensam igual a ele, o Flamengo deixa de encostar no líder. Vamos lá, deixa eu te explicar. Eu não falei que não achava correto ou errado. Eu falei que, na minha opinião, o time alternativo do Flamengo tinha totais condições de ganhar o Ceará. E tem, o time do Flamengo é melhor. E não foi um time totalmente alternativo. Foi a dupla de zaga titular, teve o Santos no gol, o Gabigol que fez o gol. E o Arrascaeta, ele foi preservado e realmente ele ficou ali no banco, ele foi vetado. Não foi só preservado, não, tá? O Arrasca foi vetado. Acho sim que, na minha opinião, ele errou em colocar o Diego. Eu falei isso ontem. Não é que, assim, burrice é o Não. Ontem você defendeu. Calma aí. Ontem você falou que jogar com o time reserva, presta atenção. Reserva era melhor que não. o Ceará. Eu não falei time reserva. Eu falei que o time que ele escalou ontem, que foi o que ele levou a campo, eu não achava ruim, com exceção do Diego. E eu colocaria o Vidal, concordei com você. Agora, os outros jogadores, cara, são quase todos titulares. É a dupla de zaga titular. É o goleiro titular. É o Gabi. Eu repito, eu concordo que eu falei o seguinte: esse time que ele vai levar a campo contra o Ceará tem totais condições de ganhar o jogo. Claro que, obviamente, que jogar o time titular, o Flamengo era favorito. Ó, eu acho que o Júlio caiu. Mas concordo que ele deveria ter levado o time titular. Mas eu não achava... Não cai não, tô te ouvindo. Mas eu não achava absurdo, surreal, ele botar esse time alternativo. Eu não achava absurdo. Mas o Flamengo tropeçou. Mas vou te falar, Thiago, o Flamengo tropeçou, mas o Flamengo teve uma mais em campo e não conseguiu ganhar. O Flamengo não jogou bem. Quando esses caras entraram, o Flamengo não... Em detalhe, muito azar, perdeu gol pra cacete também. Mas jogou muito mal e Dorival, claro, ele tem que ser responsável. Sim, ele tem que... Hoje a culpa é toda dele. É claro que é claro. E outra coisa que eu vou falar, uma coisa bem honesta pra você aqui. Isso é bom pra torcida do Flamengo parar só em uma coisa. Uma coisa é eu achar que ele não errou ou se ele estava completamente errado em botar esse time que ele começou no jogo, com exceção do Diego. Eu sempre falei, não tenho por que botar o Diego nesse jogo. Tá? O que eu ia falar com você é o seguinte: não pode o Diego ser titular, não pode. E outra, nenhum torcedor do Flamengo tem que pagar esse negócio de Dorival. Meu irmão, é treinador, recebe para treinar o time. Quando for bem, tem que ser elogiado. Quando for mal, tem que ser criticado. O Thiago falou, e aqui tem que ser justo. Foi bem, parabéns. Foi mal, é uma porradinha de leve. É assim que funciona. É isso. Não, eu sou o primeiro a elogiar o trabalho do Dorival. Agora, porradinha de leve, não. Para mim é porrada bem dada. Tem que dar porrada bem dada no Dorival hoje. Porque o primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. O Flamengo titular não teria um primeiro tempo como aquele. O Flamengo titular não teria saído atrás no placar. O Flamengo titular teria ido para o intervalo com a vitória. Foi mal, foi irresponsável. Tá jogando o brasileiro fora. Pela segunda vez. Jogou contra o Palmeiras e jogou hoje contra o Ceará. Não pode. Hoje era jogo com mais de 60 mil pessoas no Maracanã. Era jogo para se impor. Era 64 mil torcedores. É isso. O Juninho está aí no Maracanã. Milhares de torcedores do Flamengo no Maracanã. Para o Dorival fazer isso. Para mim é covardia. Eu falei burrice. Também é covardia. Júlio, eu digo burrice pelo seguinte. Se o jogo de quarta-feira não tivesse definido, seria uma decisão compreensível. Mas com o jogo de quarta-feira já definido contra o Vélez, é burrice. É burrice. O time reserva tinha que jogar na quarta. Na quarta-feira com 4-0. E não é para criticar só o Dorival.
tem que criticar a diretoria também, que a diretoria tinha que ter bancado um time titular hoje. Verdade. A diretoria tinha que ter falado, ó, o planejamento é ganhar brasileiro. Na boa, o Flamengo tá jogando o brasileiro fora, por irresponsabilidade. Julinho, fecha o seu áudio aí que tá dando um barulho. Por irresponsabilidade, por burrice pura do Dorival Júnior, e eu disse isso antes do jogo. Então eu tenho propriedade para falar, o Júlio sabe. Ontem, quando eu vi a escalação, eu fiquei assustado. Eu falei, não é possível. Gente, e levou essa escalação, hein? Exatamente o que a gente contou. Eu vou falar o que foi gritante, Júlio. Vidal, ele chegou ao nível de poupar um reserva. O Vidal hoje é reserva no Flamengo. O meio-campo titular, os volantes, Thiago Maia e João Gomes. O Vidal é reserva. Ele poupou um reserva. Não dá para entender. Isso não dá para entender. Me desculpa. Além do Vidal, Everton Ribeiro e Pedro tinham que estar em campo, amigo. É para botar. O Arrascaeta estava mal, sentiu, tira. Agora, Everton Ribeiro, Vidal, Pedro e Gabigol, hoje como titulares, o Flamengo sairia com a vitória. Certeza que o Flamengo sairia com a vitória. Não seria um primeiro tempo tão ruim quanto foi hoje. Então, para mim, foi irresponsabilidade do Vidal, do Dorival, com a sua torcida. Foi até uma falta de comprometimento, na minha opinião, com a sua torcida, que lotou o Maracanã, que mais uma vez fez o papel dela, que sonha ainda ser campeã dos 3 grandes títulos que tem no futebol brasileiro e até sul-americano, que coloca a Libertadores. Então, o Dorival hoje tem que ser culpado, sim. Tem que ser elogiado pelo trabalho que ele faz no Flamengo. Responsabilizado, né? Tem que ser muito. É isso aí, nação. Então, tá aí, ó, o Pilhado dando o seu desabafo. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Nos vemos no próximo vídeo.